Bom dia a todos. Hoje nós iremos começar, nossa leitura bíblica lendo Salmo 78, tá? Depois nós vamos explicar e falar por que nós vamos escolher esse, porque provavelmente nós teremos uma semana dificílima, né? Com o julgamento do ex-presidente e tudo que anda acontecendo no nosso país. Então nós vamos dedicar essa semana a muita oração, tá? Então vamos começar. Salmo 78. Preste bem atenção. Deus é um Deus assim que Ele cuida de nós até nas horas mais difíceis da nossa vida, né? A gente tem que agradecer muito a Deus ainda por isso. Então vamos. Salmo 78. Povo meu, escute o meu ensino, inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Eles ensinavam os filhos desde pequeno o que Deus tinha feito na vida deles, né? E o que Deus pode fazer também na vida dos filhos dele, e assim nós também faremos. O que Deus fez para eles, Deus pode fazer para nós, não é verdade? Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos. Devemos ensinar ao nosso filho que Deus existe, que Deus é bom o tempo todo, gente. De modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda não nasceram. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. E assim ia indo de geração em geração. Então eles porão a confiança em quem? Em Deus. Não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados, rebeldes, povos de coração desleal, coração duro para com Deus, gente de espírito infiel, né? Os homens de Efraim eram flecheiros, armados, guerreiros, né? Viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoar. Dividiu o mar para que pudesse passar, né? Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou como a nuvem de dia e com a luz de fogo à noite. Aí nós vamos parar aqui e continuaremos na próxima, tá? Na próxima nós iremos continuar. Vamos ver se a gente lê essa semana o Salmo 78. Então Deus fez milagres muito grandes, né? Tirou o seu povo do cativeiro, ergueu nuvens de dia e de noite, não deixaram faltar nada preso no deserto, né? Mandava brisa para suavizar o calor de mais de 50 graus no deserto. Então, o Salmo 78, ele descreve algumas das coisas que aconteceram aos israelitas quando estava indo do Egito para a terra prometida. Apesar da provisão graciosa e milagres de Deus para com eles, incontáveis vezes. Se você for ler, você vai ver quantas coisas que Deus fez e mesmo assim eles não agradeciam. Eles ainda reclamavam o tempo todo. Incontáveis vezes, né? No versículo 8, nos diz que eles foram muito obstinados, rebeldes, durante os anos passados no deserto. 40 anos eles passaram no deserto de tanta rebeldia deles. Foi exatamente por esse motivo que
morreram lá mesmo, muitos não chegaram à terra prometida, morreram muito antes. Ele simplesmente não queria fazer o que Deus lhe mandava, clamava a Deus para livrar-os dos problemas quando se metiam em dificuldade e até obedecia às instruções de Deus, até que a circunstância melhorasse. Então, eles voltavam a rebelar-se. Então, nós vamos parar aqui, que daí nós continuaremos, tá bom? Nós vamos continuar na próxima, viu? Nós vamos dividir. Então, aqui, ó, Deus faz grande coisa, gente. Só que muitos faz o quê? Eles não agradecem a Deus, vira as costas quando você consegue aquele bem que você tanto queria, você não lembra nem que foi Deus que te deu, né? Deus fez isso com o seu povo. E Deus também livrou Daniel da fornalha ardente. Ó, eu vou também ler um pedacinho para nós ver. Deus encontrará no fogo. Acreditamos, gente, que Deus vai nos livrar. Mas ainda que Ele não faça, não vamos nos conformar à imagem do que você pensa que devemos ser. Vamos fazer o que Deus está nos dizendo para fazer. Você pode fazer o que quiser com a sua fornalha, mas aconteça o que acontecer conosco, estaremos em paz, porque nós confiamos em Deus. Daniel 3,17. Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusaram a adorar o ídolo de ouro que o rei Nabucodonosor construiu. E como resultado disso, eles também foram para a fornalha ardente. Esses 3 jovens não faziam ideia do que aconteceria com eles, mas eles estavam dispostos a colocar sua vida em risco, em vez de desobedecer a Deus. Hoje não temos a fornalha ardente, mas nós estamos vendo o que está acontecendo, né? O que está acontecendo no nosso país. Precisamos de pessoas hoje que tomem uma posição a favor da retidão, optando pelo que é certo, de acordo com a palavra de Deus. Se isso não acontecer, o nosso mundo estará com sérios problemas, né? Então, muitas vezes, gente, as pessoas deixam de se levantar em nome da justiça, porque elas têm muito medo do que acontecerá quando fizer isso. Elas preferem ser omissa. Será que elas por exemplo, será que elas perderão o emprego se ela levantar a voz? Será que perderão os amigos? Será que Deus os abandonará? Em situações como essa, quando não sabemos qual será o resultado de uma situação, nós precisamos confiar em Deus. É a única coisa que nos resta nesse momento. Que Deus nos liberte, né? E prosseguir para fazer o que acreditamos que é certo. Ainda que sejamos perseguidos em nome da justiça. A palavra de Deus diz que somos bem-aventurados. Mateus 5,10. Aqueles 3 rapazes hebreus jamais teriam experimentado um milagre incrível se não estivessem dispostos a confiar em quem? Em Deus. Quando estava naquela fornalha, eles tinham tudo para morrer queimado na fornalha, mas eles confiaram, eles oraram, clamaram a Deus e Deus os libertou. O mundo precisa desesperadamente de homens e mulheres que confiam em Deus, mesmo em meio às fornalhas das perseguições e da pressão externa. Deus pode nos colocar em lugares melhores que as pessoas poderiam nos colocar, se confiarmos nele e se formos pessoas íntegras e de excelência. Precisamos de pessoas que coloquem tudo em risco e diga: ainda que eu perca o que quero, não farei concessão, nem farei o que sei em meu coração, que é errado. Precisamos temer o Senhor acima de tudo e confiar nele em todo o tempo, em todas as situações, todos os dias da nossa vida.
confie nele, confie em Deus para encontrar você no meio do fogo. Não tenha medo de se levantar em favor da justiça, porque você sabe que ele nunca o deixará, nem o abandonará, né? Então, Salmo 78 nos ensina isso, que nós temos que confiar em Deus, que Deus não deixa nós sozinhos, Deus tem sempre um plano melhor para nós. Quando você acha que você não tem mais saída, está desesperado, confie em Deus. Essa semana nós vamos orar para que Deus faça um grande mover no nosso país, né? E nós vamos confiar que Deus fará, que Deus é maior do que o homem. O homem faz um plano, mas Deus tem outro, muito melhor, né? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, gente, vou até pôr um fundo musical para nos ajudar, para o Espírito Santo falar conosco, tá? Vamos colocar, gente, o nosso Brasil, tudo que o Jair Bolsonaro está passando, né? Que se eles pudessem fazer, olha, eu vou falar a verdade, se eles pudessem acender uma fogueira e jogar o Bolsonaro dentro, eles fariam, tá? Não pense que não faria, não, faria. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E essa guerra não é só uma guerrinha, é uma guerra espiritual muito grande, muito grande. Vamos clamar a Deus. Eu confio em Deus. Então vamos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa manhã, meu Pai, eu te imploro, Senhor amado, para que o Senhor venha fazer justiça na vida do Jair Bolsonaro, Senhor, que está sendo duramente perseguido, Senhor. O Senhor conhece o coração dele. O Senhor sabe que a esposa dele é fiel a Ti, Senhor, é mulher de oração, Senhor. Ó Deus, quantos anos ele vem sofrendo ataque mais ataque, Senhor. Essa guerra é uma guerra espiritual, Senhor. É uma guerra maligna, Senhor. Mas eu, como sua filha, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo como os seus servos também clamaram a Ti, Senhor, quando estavam no Egito, Senhor. Que o fogo do céu desce sobre Brasília, Senhor. Desça labaredas de fogo, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor envie exército de anjo naquela cidade, Senhor, que marche em volta da casa do Jair Bolsonaro, com a sua espada desembainhada. Que os anjos acampam ao seu redor, Senhor, e derruba toda a muralha do impossível, Senhor. Muitos já dão essa guerra como ganha, Senhor, mas elas não estão ganhas, Senhor, porque a última palavra vem de Deus. E Deus ainda não deu nenhuma palavra, Senhor, que eles ganharam essa guerra. Nenhuma obra do maligno jamais ganhou uma guerra de Deus. E eu coloco nessa manhã, Senhor, nessa manhã com muita fé, Senhor, que essa batalha será ganha para a honra e glória do Teu santo nome. Levanta Neemias, levanta povo guerreiro, Senhor, povos de Deus, derruba por terra, queime e vira cinza toda perseguição maligna. Que os anjos do Senhor persigam, Senhor, dia e noite aqueles que tramam contra os seus ungidos, Senhor. Que persiga, Senhor amado, que eles mesmo caiam na própria cova que eles abriram, Senhor. Vai libertando o seu povo que está nesse momento preso sem dever nada, Senhor, que também estão clamando comigo, Senhor. Que o Senhor mesmo fala que nós temos que ter uma geração de adoradores, de pessoas tementes a Deus, pessoas que não têm vergonha de orar, pessoas que clamam na madrugada, pessoas que crê que o milagre vai vir, que o milagre vem de Deus, que Deus usa quem Ele quer para fazer a sua obra, como Ele usou o rei Dário da Pérsia
para ajudar o seu povo Israel. Deus vai usar também o presidente Trump para nos ajudar. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio que o Senhor liberta o nosso povo, nosso país do comunismo, Senhor. Que o Senhor liberta, Senhor. Que o Senhor vem fazendo um grande mover no nosso meio, Senhor. Derrame uma gota do Teu sangue precioso, Senhor, sobre a cabeça de todos aqueles que estão clamando comigo, aqueles que crêem, aqueles que têm fé, aqueles que não se envergonham do Seu nome, que não têm o coração duro como pedra, que só almeja o lugar mais alto no sucesso, no poder, mas aquele povo que tem o coração quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. Renova a nossa fé, Senhor. Renova a nossa aliança contigo nessa manhã, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor. Abençoe, Senhor. Coloca a Tua mão na cabeça do Jair Bolsonaro, Senhor. Coloca, Senhor. Dê para ele tranquilidade, paz, Senhor. E a certeza que ele não está sozinho. Tem milhares de pessoas clamando com ele, milhares de pessoas jejuando, milhares de pessoas no mesmo pensamento, Senhor. Todos crê e têm fé que essa guerra vai virar. Essa guerra será ganha pela honra e glória do nosso Santo Jesus Cristo. Obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Nós estamos mesmo numa grande guerra. Vocês não podem ver, nem eu, mas nós sentimos que essa guerra é uma guerra espiritual. Nós precisamos clamar para o nosso país, como os venezuelanos estão clamando. Eu assisti um moço falando, um venezuelano falando assim: presidente Trump, não nos deixa agoniado, tira-nos dessa agonia, não deixa a gente só na esperança que o Senhor vai nos ajudar. Ajude logo, estamos prontos, esperando a sua ajuda, porque eles também não têm ninguém que ajude eles. Eles estão há mais de 20 anos nessa guerra espiritual, né, sendo um ditador, dando ordens sem parar em cima deles. E eles é um país que era rico, próspero, se tornou pobre. E isso não traz bem para ninguém. Nós também pedimos socorro, socorro do céu, socorro de onde vier. Nós aceitamos socorro, que se for da vontade de Deus, Ele vai mudar tudo que está acontecendo com nós nesse país, tá? Eu creio, eu tenho fé. Obrigada, até a próxima, se Deus nos permitir. Amém. E fique com Deus.